Pronto, podemos começar. Bom dia a todos. Benção, né? Estarmos aqui juntos. E hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 11, que eu considero um dos mais sérios desse livro. E nós vamos dividi-lo em 2 quintas-feiras, ok? Em 2 quintas-feiras, porque tem muita coisa aqui, muita coisa séria. E o título dele é Enganos Satânicos nos Últimos Dias. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia aí, livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, verso 12. A palavra de Deus diz, 12:12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 24, diz que Satanás ele enganaria, se possível, os próprios escolhidos. Queridos, quando Satanás ele vem, ele não vem de forma descarada, ele disfarça muito bem. Ele foi um anjo do céu, muito sábio, diante do trono de Deus. E ele usa todo o conhecimento dele, disfarçando, para enganar o povo de Deus. E ele faz isso ali, o primeiro subtítulo diz, né? Estamos nos aproximando do fim da história terrestre. E Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Então, o texto diz que ele trabalha para ser o dirigente do nosso povo, do povo crente, do povo que busca a Deus. E diz aqui que ele está numa intensidade incrível, agindo com seus prodígios enganosos. Ele é representado como um leão que está procurando alguém para devorar. Ele deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Então, isso não poderia ser pior para nós. E às vezes a gente tem medo das coisas do mundo e devemos ter mesmo, ficar longe. Mas o disfarce dele vai ser exatamente fingindo ser um cristão, com princípios cristãos. Aqui no terceiro parágrafo do subtítulo 1 diz: como os espíritos dirão que têm fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Então, os anjos maus, Satanás, usando outros homens, falará pela boca deles que tem fé nas Escrituras, que respeita a igreja. E é nesse sentido que ele fará obras malignas em nosso meio, e como já tem feito já. Aqui no último parágrafo diz: temperamento, talento, compaixão, mesmo ações generosas e bondosas, podem assim tornar-se armadilhas de Satanás para levar pessoas ao precipício da ruína. Querido, não se engane. Virão pessoas em nosso meio com temperamento dócil, com grandes talentos, grande sabedoria, manifestação de compaixão, né, de ações boas.
E ainda assim podem ser pessoas não convertidas que estão pregando coisas mais ou menos bíblicas junto com erro. É o que Satanás mais faz. Ele mistura a verdade com o erro. Lembre-se que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma mistura. Deus é só bem. Satanás, ele mistura o bem com o mal para enganar. Então, achei muito sério aqui no subtítulo 2. Temos muito mais a temer o que vem de dentro do que de fora. Já pensou nisso? Léo, Pode falar, Jefferson. é interessante essa parte que a gente, pensando nesse aspecto profético, né? Você leu Mateus, falou de Mateus 24, né? Um capítulo antes é o capítulo 23, que é uma censura aos escribas e fariseus, pegando principalmente na questão da hipocrisia, né? E a gente pensando nesse temor de dentro, às vezes a gente tem que pensar se a gente não está sendo esse fariseu, né? Vivendo uma vida hipócrita, né? Até comentou ali antes, né? Que a vida parece virtuosa, mas em que se alimenta um pecado ou acaricia um vício. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Do lado, né? Para não ser enganado pelos fariseus, né? Ou ser enganado por esses homens usados pelo inimigo, ou não ser também, né? Esse homem, porque às vezes a gente pensa nessa questão, né? Olhando sempre para o lado dos outros, mas a gente tem que pensar na nossa vida. Será que a gente não está sendo um ponto enganador, né? Vivendo uma vida de fachada somente. Exato. E então esse texto, né? Tem muito mais a temer de dentro do que de fora. Pode ter uma interpretação ambígua, né? Às vezes o de dentro pode ser nós mesmos, né? Não de Exatamente. dentro da igreja, né? Porque a gente sabe, né, na interpretação, pode estar vindo ali de dentro de uma fachada religiosa, mas às vezes Sim, pode ser nós mesmos o ponto, né, que está sendo enganado, né? exatamente, Jefferson. E aqui diz assim, né? Mas quantas vezes os que dizem defender a verdade têm sido o maior obstáculo ao seu progresso? Então, seremos infelizmente usados por Satanás se formos um obstáculo à verdade. E aí entra o subtítulo 3. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas escrituras. Que é a verdade presente? Ali pode ser que tenha alguém novo aí diante de nós, queridos. É a verdade mais importante para o nosso tempo, né? Você pega Noé, a verdade presente dele era o quê? Dilúvio, barco, arca, tal. Para Adão e Eva era não comer do fruto. E você vai indo pela história. Por exemplo, a verdade presente no tempo de Martinho era a justificação pela fé ali. Então, qual é a verdade presente para o nosso tempo? E é fácil responder, é só entender aonde Jesus está hoje. Cristo está hoje no Santíssimo do Santuário do Céu. Que obra está sendo feita por nós? De intercessão, mas também de juízo. Nessa obra de juízo, tipologicamente falando, o Israel antigo, quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, eles entravam em um jejum completo. Era um dia nem trabalhar, era um dia de inteira consagração, de concentração. E nós estamos, então, no antítipo, vivendo, então, o tempo de expiação. Diante desse tempo, há uma obra especial de purificação de pecado entre nós. Então, se tem uma obra que Satanás tem feito em nosso meio, é colocar obstáculos à vitória do pecado, a termos a mente de Cristo, a vivermos a santificação no mais alto grau. E nós sabemos que a santificação, ela sempre vem depois da justificação. E a justificação é uma morte do eu, é uma entrega.
Então tem gente querendo pular a justificação e querer viver toda a santificação e se torna legalista, né? O meu filho tá montando aqui um sermão, né? E ele falou do irmão do filho pródigo, né? Como é que o irmão do filho pródigo era o quê? Legalista, né? Ao invés de ficar feliz que o filho pródigo tinha voltado, ele fica bravo porque ele queria uma festa. E o texto fala: eu não transgredi nenhum dos seus mandamentos. Então ele era o quê? Legalista. Então esse é um clássico legalista. Ele fica na lei, fica na lei. E quando ele vê alguém falho, ele fica com raiva, ele não tem amor, porque ele não é convertido. Na verdade, ele queria estar nesse erro. Ele não vive nesse erro, né? Assim, clássico, por medo, porque tem que ser feito, mas ele não tem amor, ele não tem prazer, né? Salmo 1:2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele não tem isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque conhecer a verdade presente de forma completa não é apenas de forma teórica, não é conhecer todos os versos, é viver, é ter a vida de Cristo, a compaixão, a misericórdia, o equilíbrio de Cristo dentro de si. E isso não virá apenas pela teoria, mas pela prática, pela oração, pela comunhão, né? E aqui diz que Satanás ele vai trabalhar por grandes dois erros: a imortalidade da alma e a santidade do domingo. E aí isso lança, claro, um fundamento, né, do espiritismo junto com o papado. E aí vai unir os três espíritos maus, né? A gente falou isso um pouco já aqui. Pulando aqui, então, aqui ó, no último subtítulo do Espíritos de Mentira, né? Desculpa, o último parágrafo do subtítulo, né? Espíritos de Mentira, diz, mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos desse falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Ou seja, queridos, é simples. É simples. É comunhão com Deus, oração, palavra, muita palavra, estudem a Bíblia, comam a Bíblia, porque sim, vai ser um grande engano para o mundo, mas para aqueles que estão diariamente, de forma sincera, buscando a Deus pela Bíblia, tentando harmonizar a sua vida com a mesma, não serão enganados. Vai ficar claro para quem faz isso. E aí entra aqui o subtítulo 4, falsos reavivamentos. E aqui a coisa pega, né? Porque você pega lá, por exemplo, 1 Timóteo 4:1 diz: ora, o Espírito, ele afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Perceba que o texto fala apostatarão da fé. Ou seja, pessoas crentes vão se desviar da verdade bíblica por doutrinas de demônios, ensinos satânicos no meio cristão. E aqui diz, né? Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povos serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem seja ouvido, ele promoverá um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitam a verdade pensem que Deus está com eles. Então vai vir o falso reavivamento. Uma vez eu pus em um de nossos encontros a foto de uma linha escatológica. Então nós temos fatos que vão ocorrer no tempo do fim. E um deles, que já estamos vendo em alta escala, mas vai ficar pior, é o que a gente chama de falso reavivamento, que é o que está dentro desse subtítulo. Satanás ele vai fazer uma contrafação aqui, ó. Diz aqui,
O inimigo deseja impedir essa obra. Qual obra? A obra do avivamento verdadeiro. Ele quer impedir. E ele faz o quê? Antes que chegue o tempo para esse movimento de reavivamento verdadeiro, ele se esforçará introduzindo uma contrafação, uma agitação emotiva, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriada para desviar. Então, nós vamos ver que isso está entrando, que isso já é uma prática antiga de várias crenças, que é os cultos barulhentos, os cultos emotivos, sentimentais, egocêntricos, antropocêntricos, com o homem no centro. Esse tipo de culto, de sermão, que sempre apela só para o seu sentimento, que conta uma historinha triste e faz você chorar, e vem aquela música atrás. E aquela coisa, sabe, humanista, sentimentalista, isso já é antigo. E isso está entrando em nosso meio. E uma das coisas que tem ajudado esse tipo de culto a entrar em nosso meio é o subtítulo 5, é a música. E é por isso que eu pedi, né, para o Jefferson, eu falei, Jefferson, vamos dividir em 2 quintas, porque, né, só falar sobre música aqui, acabou, né? A gente ia ficar aqui a manhã toda. Mas aqui eu vou ler, vamos tentar ser bem breve aqui. A música se torna uma armadilha, né? As coisas descritas em Indiana, o Senhor me revelou que se tornariam realidade imediatamente antes do tempo do final da graça. Em Diana, a gente pode tá lendo um pouco mais do que teve lá no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, ali da página 31 até a página 39. O que houve ali no tempo dela, Ellen White, um pequeno movimento adventista. Ele começa com algumas práticas estranhas. Então, eles tinham uma banda e eles tinham ali muitos tambores e também tinha vários outros instrumentos de música. E eles, quando um pastor foi ver o que acontecia com esse grupo, ele fez uma carta, né, pastor Haskell, falando que o tipo de música deles era uma música com letra cristã, mas o estilo da música era algo do mundo. Ou seja, no tempo deles lá, ano de 1900 ali, né? E Ellen White foi levada em visão até o tempo do fim, porque Deus falou assim, olha, assim como esse grupo está com essa música estranha, falando que é de Deus, mas não é, vai acontecer a mesma coisa no tempo do fim, bem antes do fechamento da porta da graça. E aí ela fala, teremos música estranha, tambores, danças, e ela começa a falar sobre isso, e ela fala dos sentidos, como ficariam confundidos, né? E diz que Satanás fará da música uma armadilha. Esses dias eu fui convidado para fazer um sermonete num encontro de quartetos, de música sacra, né? Música boa. E a gente usou esse texto aqui, né? Tem uma outra versão que fala: Satanás fará da música um laço. Que é um laço, né? Seria um laço de passarinho. Pode ser aquela caixa, aquela cordinha, e o passarinho ele vai comendo as iscas até que, sem se aperceber, ele entra na caixa, a pessoa puxa aquele laço, aquela corda e pum. E o pássaro é pego. Queridos, é o que nós estamos vendo em nosso meio. Eu sou novo na fé, eu tenho apenas 14 anos. Mas você pega alguém aí, por exemplo, o Jefferson, que foi adventista a vida toda, ele vai poder falar muito bem da entrada do estilo de música estranho em nosso meio pouco a pouco. Foi entrando pouco a pouco. Eu tenho certeza que a primeira música, ali há mais de 30 anos,
quando entrou meio parecida com jazz, com uma bateriazinha lá no fundo, alguma coisa estranha, a maioria deve ter falado: ah, mas é tão baixinho, né? Tão insignificante. E alguns espertos devem ter falado: isso não é bom. Isso não é bom. E aí, esses que falou que não é bom deve ter sido chamado de fanático. Só que isso foi entrando, né? Já ouviu falar da história do sapo, né? Se você joga ele na água quente, ele pula. Mas se você coloca ele ali naquela água e vai esquentando a água, pouco a pouco ele nem sente, depois ele morre. Exatamente isso. Foi entrando esse tipo de música em nosso meio. Faça um teste. Busque um site de rádio adventista de 30, 40 anos para trás. As músicas que os solistas e os grupos cantavam eram do Inário. Olha que interessante. Se alguém mais velho aí pode até, né, concordar. Queridos, eram músicas do Inário, músicas gostosas, mas muito sacras, muito lindas. Era fantástico. Eu ouvi e falei, nossa, como eu queria ter vivido nesse tempo, né? Lindo, assim, uma graça. Mas isso foi o quê? Se corrompendo, se corrompendo. E hoje nós temos, infelizmente, solistas, grupos, músicas jovens. Digo mais, Deus tenha misericórdia, mas até está tendo, às vezes, música de inário, que as pessoas estão introduzindo dentro das músicas do inário com, a harmonia do mundo. Eu já ouvi. E isso é deprimente. Nós não precisamos de músicas do mundo misturado com música de Deus. Música carnal atrai pessoas carnais. Nós precisamos de músicas espirituais. Eu era forrozeiro. Eu amava rock, amava tudo tipo de ruim. E eu fui para um grupinho adventista. Só tinha só tinha inário, música clássica. E o que me levou à fé não foi música do mundo, foi o Espírito Santo e a palavra dele. Nós não precisamos desse tipo de música em nosso meio. Isso é ilógico. E aí isso vai fazer parte, está fazendo parte do falso reavivamento nas outras corporações e na nossa também. Eu poderia contar histórias, mas, né, eu já vi tanta coisa feia. A gente prega sobre música há mais de 12 anos e é muita coisa que tem para falar sobre música. Jabes, você está querendo falar já? Fala aí, Jabes. Se não for te atrapalhar, Não? Não, fala aí. olha, esse assunto da música dá pano pra manga, né? Como você disse aí, precisaria de mais um episódio. Eu vou tentar resumir aqui, não me delongar, porque nesse assunto da música eu me envolvi de várias maneiras. Eu já participei de grupo de dança, né, quando eu estava afastado da igreja, e você percebe como a música ela é usada como um laço em diversos setores da nossa vida, porque a música está presente em praticamente hoje 24 horas por dia. Você vai no mercado, tem música, você vai numa loja, tem música. Você anda na rua, as pessoas colocam música alta. Você mesmo coloca música no seu celular, os filmes, as séries. Nós estamos rodeados de música. Então, realmente, Satanás, ele foi muito, muito astuto em utilizar a música como um laço. Tentando aqui condensar muito, quando eu me afastei da igreja, eu não fazia a mínima ideia de nada de assunto de música e não consumia os materiais da Irmã White, não tinha ideia nenhuma sobre a questão das profecias do tempo do fim em relação à música. Então, aconteceu algo muito interessante que foi o seguinte: quando eu retornei, por mais que a coisa, né, como você disse, foi mudando, a gente foi aceitando aquelas músicas no CD jovem mais animadas, e é interessante porque eram as músicas mais pedidas, né? Ninguém pedia para tocar, você tinha
vamos supor lá, 5 músicas tranquilas e 5 músicas mais animadas. O pessoal sempre se empolgar, se queria mais as que tinham esse saborzinho do mundo. E a gente não tem muito conhecimento, não vai se ligando, não vai tendo as anteninhas ligadas ali e vai deixando a coisa entrar. Quando eu retornei, antes de ir diretamente, né, eu vou voltar a frequentar os cultos na igreja, eu resolvi ir primeiro para um grupo, né, de os chamados PGs jovens, né? Fui para um PG jovem, eram uns amigos que eu já tinha contato, já conhecia desde a época da igreja ali na infância, né? E a primeira vez que eu fui, e olha para você ver que eu nem entendia nada de música ainda, mas eu já me espantei, eu me assustei, porque eu vi uma coisa que eu não tinha visto antes, que era amigos meus da igreja que eu conhecia se deixando levar num culto dentro de uma casa pelo balanço da música, batendo palma para um lado para o outro. E isso, no máximo, você via isso nos acampamentos. Você não via isso num culto familiar, você não via isso num culto na igreja. Então eu falei, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. E Sim. foi quando eu comecei a me interessar pelo assunto da música e conheci aí diversos conteúdos, inclusive achei a mensagem tão importante, que a partir daí, depois que eu consumi bastante material, eu passei a palestrar sobre o assunto da música de acordo com as coisas que eu aprendi. É E isso aí. para a gente concluir, né, para eu concluir essa minha fala, eu só queria ressaltar o seguinte: muitos irmãos aqui devem ter conhecimento aí do nosso querido irmão Leandro Dalla, que foi um grande instrumento de Deus para abrir os olhos a respeito desse assunto. E eu cheguei a entrar em contato com ele algumas vezes, né? De vez em quando eu mando alguma mensagem para ele. E eu achei muito interessante uma fala que ele me disse que ficou na minha mente. Quando eu perguntei para ele sobre as palestras de música, se ele ainda estava fazendo, eu queria que ele fosse na minha região fazer, e ele disse: Olha, irmão, eu dei uma parada, uma desanimada na questão de fazer palestras sobre música. Já tem uns vídeos no YouTube, mas eu vou te dizer o porquê. Nós não temos um problema. Deixa eu só terminar a falar que vocês vão entender. Nós não temos um problema com música. Nós temos um problema de busca de conhecimento, de falta de compreensão da palavra de Deus. Porque se não houvesse falta de compreensão da palavra de Deus e, e se houvesse busca do conhecimento no espírito de profecia, esse problema da música não iria existir. Então você tem um problema de música por consequência da falta de busca de conhecimento da palavra de Deus. Então, Sim. a raiz do problema é esse. Se muitos de nós, como eu, por exemplo, não estava fazendo, se eu estivesse lendo, se eu tivesse lido a música, né, e a sua influência na vida do cristão da Irmã White, que é maravilhoso sobre música, se eu tivesse mais atento ao que a Bíblia ensina, já lá no começo, quando eu estava ainda na igreja, antes de me afastar, eu teria percebido, o Espírito Sim. Santo teria me avisado e eu poderia ter ajudado meus irmãos. Então você percebe que a raiz do problema está na nossa falta de busca de conhecimento. E assim, é por isso que no subtítulo 3 diz que a gente tem que alcançar completa compreensão da verdade presente, né? Como eu deixei o Javas falar, não vou ser injusto com o Bruno Nandolfo, né? Eu acabei abrindo aí, né, Jefferson? Agora, Bruno. Vou resumir também. O que o Leonardo também está falando é uma coisa que às vezes a gente não se atenta, né? Essa parte de temer o que vem de dentro. Parece que nunca foi um tempo onde a gente tivesse que, ao ir aos cultos, ter que ficar tão alerta como agora. Eu estou em São Paulo viajando e aqui você tem que ficar ativo. Não pode usar celular do lado de fora em qualquer lugar, vão te roubar, não sei o quê. Então, assim, você não consegue descansar.
E você chega no quarto do hotel, né? Tô no hotel aqui, e você... agora eu vou... Pera aí, vou pensar, né? Porque antes você não consegue pensar, você tem que ficar atento e elétrico o tempo inteiro. Infelizmente, parece que a gente está chegando nessa situação dentro da igreja. Nunca houve um tempo onde você levasse seus filhos para um acampamento e você tivesse que ficar de olho em tudo que está acontecendo no acampamento. Você leva seu filho a uma reunião de aventureiro, você tem que ficar de olho porque o pessoal começa a distribuir bala fine, que é de porco, você chega e fala assim, irmão, tem porco na bala fine. Ah, é? Tá bom. Aí some o produto. 5 minutos depois, eles estão distribuindo de novo. Eu falei, mas gente, não tem carne de porco, já foi avisado. Assim, não é uma coisa que, assim, tem carne. Não, tem carne de porco, que seria o ápice do adventista. E as pessoas estão deixando isso de lado. Então, hoje você vai no Encontro Jovem, um amigo meu foi no Campo Puri, e falou assim, a primeira de última. A primeira da última que eu vou. Sim, não tenho condição de trazer meu filho com Campuri mais. E eu em Campuri há muito tempo, como o irmão Jabes até comentou, já foi desbravador há muito tempo, era exatamente isso. No Campuri era um pouco mais extravasado, as coisas e tudo mais. Agora está num nível onde você não pode levar seu filho mais. Então, assim, é uma situação muito crítica. Você tem que estar dentro da igreja, vigiando, igual como se você estivesse dentro de São Paulo. O que está sendo falado, o que está sendo ensinado, o que está sendo ensinado na classe das crianças. Tem que ir para a classe das crianças, porque você vai para lá, as pessoas estão totalmente despreparadas, como o irmão Jabes falou, a questão do conhecimento, despreparadas a passar a informação para sua criança, e você assim, cheguei na igreja, agora eu vou descansar da semana, da correria, vou entrar em harmonia com Deus, você não está conseguindo fazer isso mais. Sim. Então, é uma coisa que eu tenho pensado muito, como que, mesmo quando a gente vai para um lugar onde a gente deveria ter descanso do mundo, a gente, na verdade, você tem que ficar mais alerta, porque é aí que você baixa suas defesas. Estou na igreja, manda a criança para a classe, vou relaxar aqui. Quando você começa a ver o que está acontecendo, como é que Satanás está conduzindo esse mundo cristão, não somente lá de fora, mas dentro da igreja, aí você vai assim, não, nós estamos na guerra, eu tenho que ficar alerta aqui também. Bruno falou coisas muito sérias, né? Jabes também, os dois. Obrigado. Bruno, realmente não está sendo fácil. E é por isso que nós estudamos em uma de nossas quintas o capítulo 4 desse livro. Acho que até foi no capítulo 4 ou 5, até acho que foi o Michelson Borges, né, que nos deu essa força para entendermos o quê? Que a igreja do tempo do fim, ela é falha. É falha. Realmente existem alguns setores que eu também não levo os meus filhos. Porém, eu oro e tento ajudar naquilo que eu posso, porque talvez na ignorância deles, eles estão abençoando pessoas de fora que não têm nenhuma luz. Agora, para nós, fica complicado mesmo. E então, queridos, a música é muito amplo. O estilo de música, ele atrapalha na reverência. E a reverência parece que é algo bobo, né? Parece que é algo... A reverência é um dos maiores princípios do céu. Sem reverência não há foco. Sem foco não há a introdução da palavra em nosso ser. Sem a palavra em nosso ser não há vitória sobre as paixões carnais. Não há o aperfeiçoamento do caráter. Não há santificação e não tem céu. Então, perceba, é algo muito sério, né? Então, aqui está dentro da música, aqui fala também do dom de línguas, do fanatismo, confusão de sentimentos. Queridos, a confusão de sentimentos é muito séria. Por quê? No final vai sobrar aqueles que estão oferecendo culto racional, lóbulo frontal, entendimento, moralidade, versus aqueles que estão oferecendo um culto sentimental, sistema límbico, emoção, sentimentos. Vai ser sentimentos versus
razão. Os sentimentos foram feitos por Deus para serem subjugados pela razão. Sentimento não é algo ruim, é algo que tem que estar no lugar certo. É algo bom, Deus criou para ser bom, né? Filipenses, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, o sentimento é algo bom. Foi feito por Deus. Deus também tem sentimentos. Porém, sentimentos devem estar subjugados pela razão. E Satanás, pela alimentação, pelas mídias, celular, televisão, pela música e entre outras coisas, ele está trabalhando para que os sentimentos sobressaiam a razão. E a música tem sido um instrumento pesado em nosso meio. As mais proveitosas reuniões para o crescimento espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame de coração. Esse é um bom culto. É um culto onde o culto é solene, é reverente, é mais silencioso. É claro que você não tem também que ficar quieto, por exemplo, quando houver um sermão, você pode falar amém. Você pode falar. A linguagem até fala que a gente deveria usar mais isso. Amém. Esses dias eu fui, sábado, pregar a paz em uma igreja feliz. Foi uma bênção. Falamos sobre lóbulo frontal versus sistema límbico. Falamos da importância ali, né, de estar armazenando coisas boas aqui. E a igreja era fervorosa, falando amém, amém. Isso foi muito bom. Agora, cultos que as pessoas perdem o foco por causa da música, por causa da falta de reverência, não há aprendizado, não é? Então, é muito sério. Eu vou passar para o Jefferson, a gente vai deixar do subtítulo 7 até o 18 para a próxima quinta-feira. Jefferson, toca aí, meu jovem. Léo, obrigado pelas palavras. Eu acho que você já resumiu bem aí no final. Acredito que a grande questão é essa. É estar atento para as ciladas do inimigo, né? Que focam diretamente aos nossos sentimentos, né? As nossas emoções. E infelizmente, isso tem vindo, né? De dentro. Antigamente, há um tempo atrás, ainda quando eu assistia filmes, já não assisto já há muitos anos, a gente percebe que os filmes, a mídia no geral, ela usa muito desses recursos, né? A música para fazer as pessoas chorarem, para fazer as pessoas se assustarem, né? E a gente gosta dessas emoções e, e a gente acaba sendo atraído, né? É um vício, né? Mas infelizmente isso tem se infiltrado de forma assim tão declarada, né, dentro das nossas fileiras, e as pessoas acabam sendo ali hipnotizadas, né? Acho que seria mais ou menos essa a palavra, né? A gente acaba sendo hipnotizado e não percebe. Então, acho que o grande alerta para nós hoje é estarmos atentos, né? Assim como as palavras que o Javes disse, né, do irmão Leandro Dalla, é bem por aí. Não adianta ficar falando o pode ou não pode, as pessoas precisam ir na palavra, precisam se aprofundar no que Deus diz, né, de forma racional. As pessoas estão muito com a mente embotada e não conseguem perceber o claro, assim diz o Senhor. Não adianta a gente dar respostinhas prontas, né? As pessoas precisam ir buscar na fonte. Então a gente está muito assim, é, olha, é complicado, né? Chegar nessas situações, mas a gente precisa não desanimar, né? Eu acho que um ponto de equilíbrio nesse sentido, se a gente estudar, que é o que a gente está fazendo, né? Estudar o livro, né, de capa a capa, a gente percebe que a gente não deve abandonar a Igreja de Deus, né? Mas deve acreditar que Deus está conduzindo esse barco, né? E continuar firme. Eu acho que nós, como homens, precisamos estar na dianteira, né? Se nós acreditamos que estamos no caminho certo, deixemos Deus nos usar para estarmos ali liderando a nossa igreja, liderando, assumindo papéis, às vezes
muitos irmãos têm deixado, né? Ah, não vou assumir o ancianato, eu não tenho tempo. Não, a gente precisa assumir a liderança e deixar Deus guiar a obra, né? Acho que esse é um Exato. grande ponto. Irmão Jabes. Algo que me veio à mente aqui que está muito dentro do que a gente está conversando. Novo inário. Queridos, tem 22 pessoas aqui ao todo, e eu quero já deixar um alerta. Não sei, por alguma... Deus conduziu aí as coisas de uma maneira que chegou até mim um link, tá? Uma playlist do canal do YouTube da CPB. Esse link era a playlist que eles estão colocando os vídeos do novinário no YouTube, certo? Porém, ela não estava completa. Ela estava apenas com 200 hinos apenas. Serão 600, né, cerca de 600, e não sei quantos estão por dentro aí. Retiraram cerca de 200 hinos e colocaram outros 200. Desses, e eu, muito curioso ali, né, eu consegui ouvir pelo menos até metade, todas as músicas que estavam disponíveis. Hoje já não está mais disponível. Eles devem ter mudado a privacidade ali, em questão da visibilidade. Mas eu pude observar ali cerca de 20 a 30 músicas que antes no Inário não tinham, tá? E eu já vou deixar um alerta para vocês que estão aí nas suas igrejas, que estão na liderança, como o irmão Jefferson falou, e a notícia não é boa, tá? Não, o que eles fizeram? As novas músicas, que não são novas porque nós já conhecemos, são músicas de coletâneas jovens, coletâneas de essas missões que tem de evangelismo e adoradores, tá? Eles mudaram um pouco a instrumentalização, e aí que está o perigo. Por quê? Como a maioria que já deve conhecer como é a música do adoradores, mas para suavizar, para amenizar, para cozinhar o sapo devagarzinho, eles deram uma suavizada. A bateria não está tão evidente, mas ainda está rítmica, ou no violão, ou em algum instrumento de percussão, que por mais que é suave, você percebe ainda, quem tem algum pouquinho de entendimento, que é um ritmo pop, rock, que é a mesma música e o mesmo mantra que existe na música dos adoradores. As demais músicas que a gente já conhece estão solenes, como sempre, até porque a sua estrutura não é talvez até possível mudar tanto. Então, o que eu entendi desse novinário é que eles tentaram agradar gregos e troianos. Está um inário, a palavra que me veio na mente foi laodiceiano, não é morno nem quente. Aliás, não é quente nem frio, é morno, certo? Então, dessas 200 músicas aí que vai entrar, a grande maioria vai ser um pop rock suave, tá? Então, meu conselho, meu aviso para vocês é, com muito amor, com muito carinho, procurem conversar aí com a sua liderança e, se possível, não troquem para o novinário. Por quê? Porque quando você colocar lá opções, colocar o novinário, por mais que tenha, vamos supor, 60% de música solene, quais músicas você acha que o povo vai escolher na hora de pedir para cantar? As 40% que não é boa. Então você vai estar abrindo brecha na sua igreja para tocar ainda mais essas músicas que, infelizmente, estão servindo como instrumento de Satanás. Esse é o meu alerta aí para todo mundo. Obrigado, irmão Jabes. Eu acredito que, assim como a gente foi comentado, né, sobre desbravadores, sobre classe infantil, a gente precisa estar sempre atento ao que tem acontecido, né? A gente não pode simplesmente se deixar levar onde quer que esteja. Até eu comentei no começo a questão da advertência, né, sobre
Jesus ali, né, no capítulo 23 de Mateus, sobre a hipocrisia, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu acho que essa é a grande chave, né, do capítulo, é que o inimigo vai querer nos enganar de todas as formas, né? O inimigo vai querer nos enganar e a gente precisa estar atento a isso, não deixando que ele nos engane de forma alguma. E não, a gente não precisa denegrir talvez a imagem da igreja ou falar mal de algumas coisas, mas procurar guiar a nossa família e procurar estar em posição de liderança, né? Se a gente estiver realmente disposto a fazer a vontade de Deus, ele vai nos colocar no lugar certo, no momento certo. Então, a gente tem que confiar que Deus está conduzindo a obra, mesmo que igrejas inteiras capazes de se perder, né? E é profético, né? Que pastores e podem se perder, mas a gente tem que estar firme dentro da verdade, tomando posição firme, mas precisamos buscar, né? Buscar o conhecimento, qual é a vontade de Deus. Tá tudo escrito, a gente que acaba sendo negligente e não deixando, né? Irmão André, quer comentar? É que eu acho interessante, né? A gente chegou até nesse estudo e o que que acontece? Satanás, que é a primeira frase, né? Satanás está trabalhando como nunca antes. E nós, povo de Deus, que busca a palavra de Deus. Porque se existe uma liderança, onde estão os líderes que estão guiados por Deus, que estão buscando a Deus? Nós temos que centrar o nosso foco em Cristo, né? A gente tem que buscar estar em Cristo, porque a estratégia é mostrada de Satanás, mas qual é a estratégia do nosso mestre? E a gente tem que trazer isso e ir à frente do campo de batalha, porque, como você mesmo colocou bem, tipo, os líderes estão lá. Às vezes eles necessitam de conhecimento. Por quê? Eles foram tá vindo de uma geração corrompida. E nós que devemos ser novos líderes, né? Porque eu percebo aqui que o grupo tem mais de 30 anos. É um grupo de pessoas. Então, somos nós que temos que estar à frente, e quando vemos, nós temos os baluartes, nós temos os reparadores de brecha. Se nós apenas afastarmos, a gente não vai ser o reparador, né? Que Deus ele fala, né? Que estarei entre o povo e o muro, os reparadores de brecha. Nós necessitamos disso porque é necessário um reavivamento verdadeiro. Existe o falso porque vai existir o verdadeiro. E aqueles que têm buscado a Deus, eles têm que se reavivar, que é a questão de ir e fazer também. Verdade. Léo, acho que a gente pode já encerrando, né? Nosso tempo já avançou bem. Esse é um tema que, se deixar a gente comentar, a gente é capaz de entrar num comentários também muito perigosos, né? Mas acho que a essência é essa, né? Precisamos buscar da fonte, nos alimentarmos da fonte e para estarmos prontos, né? Ou preparados para não sermos enganados pelo inimigo, né? E essas são algumas das ciladas, né? Semana que vem a gente vai comentar um pouco mais sobre outras ainda mais perigosas, né? Ainda mais perigosas, que a gente precisa estar atento a isso, mas precisamos buscar na fonte e nos entregarmos diretamente ou somente a Deus, né? É quando você pega assim, Jefferson, lá no livro de Êxodo, lá para o capítulo 32, você percebe que Israel, enquanto Moisés estava ali 40 dias no monte, você vê que eles fazem outros deuses. Ali tinha música estranha, né? Josué, quando ele desce do monte com Moisés, ele fala: Nossa, há um alarido de guerra, há um som de guerra. Aí Moisés fala: Não, esse é som de música, som dos que cantam. E ali você tinha o texto de Coríntios, capítulo 10, alerta que o povo de Deus passaria também pelas mesmas coisas. Diz que Israel foi um tipo. Só que, ao mesmo tempo que nós vemos vários erros de Israel em nosso meio, questão de alimentação, de música, de culto, de ideias, você vê também Moisés intercedendo pelo povo, falando: Senhor, risca o meu nome do seu livro, mas salva esse povo. Então, a nossa parte é realmente como um atalaia, estar espertos,
alertas, falando, só que falando como? Na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa e a coisa certa. Então tem que estar bem em sintonia com o Espírito Santo, porque muitos afobadamente quiseram falar, quiseram resolver com as próprias mãos e acabaram se frustrando e saindo de nosso meio. E aí como é que o sal vai temperar a sopa se está fora dele? Então fica aí uma mensagem para que a gente, de forma equilibrada, pregue-se e viva, mas com amor e com equilíbrio, porque realmente a coisa vai ficar mais feia. Só que nós temos a promessa que o Senhor colocará em ordem. E é nessa promessa que eu me apoio, senão realmente ficaria difícil. Vamos orar então? Querido Pai, querido Deus, obrigado por esse grupo de homens valorosos, homens que te amam, homens que te servem. Nós pedimos ao Senhor que não nos deixe cair, Pai, nem no frio formalismo, nem no fogo do fanatismo. Nós pedimos do alto equilíbrio para discernirmos, sim, Pai, os enganos satânicos dos últimos dias e para que com amor possamos lidar com a igreja do Senhor. Dá-nos a tua graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amém. Léo. Obrigado pela presença de todos, pelos comentários. E quinta-feira que vem estamos juntos novamente. Podem Deus convidar aí um amigo, um irmão, que agora está chegando no ponto mais importante, né, Léo? Exatamente. A coisa está ficando boa. Agora que precisamos entender, né, e praticar, senão o inimigo vai passar rasteira em nós, né? Um grande abraço para todos. Deus Falou. abençoe. Até mais. Tchau.